Sejam todas muito bem-vindas ao nosso estudo de hoje. Nós vamos começar a falar sobre comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela já existe há muitos anos, desde Gandhi, né? A gente observa, não só Gandhi, como o próprio Jesus, ele trouxe uma comunicação não violenta, uma comunicação não reativa, uma comunicação que veio para buscar o entendimento, né, ao invés do conflito. E Gandhi trouxe, Buda trouxe, os diversos sábios que passaram pelo planeta, eles trouxeram uma comunicação não violenta, uma comunicação leve, suave, uma comunicação empática que buscava muito mais o acolhimento, né, o entendimento entre as partes do que propriamente você querer ser dono da verdade, você querer fazer aquilo que você acredita prevalecer. Entretanto, essa comunicação que era esparsa e que não estava documentada, ela veio a ser documentada pelo Marshall Rosenberg através do livro Comunicação Não Violenta. E ali ele trouxe os pontos centrais dessa comunicação. E você pode pensar, será que essa comunicação não violenta, ela realmente funciona? E o que eu posso dizer é que o Marshall Rosenberg, ele começou a aplicar essa comunicação nos diversos conflitos entre países, entre grupos raciais, e também em empresas, em escolas. Então, o que trouxe o entendimento de que essa comunicação não violenta, os seus princípios, né, os seus pilares de sustentação, eles não apenas funcionam para uma relação entre pessoas, mas até mesmo para uma relação de conflito entre países. Ele foi chamado, inclusive, para trabalhar a solução de conflitos nos países árabes, entre raças, entre grupos políticos, grupos religiosos, e sempre alcançou soluções pacíficas e de um entendimento mais amplo. Então, a gente pode entender a partir daí que não são princípios e códigos de conduta que são de impossível aplicação ou que não geram resultados. De fato, são maneiras de atuar de forma efetiva e eficaz. Hoje eu não estou com o meu livro, a gente decidiu isso ontem, né, no final do dia, e eu quero trazer aqui, né, nesse nosso encontro de hoje, algumas ideias iniciais sobre essa comunicação não violenta. Então, o Marshall Rosenberg, ele começa o livro dele com uma metáfora muito curiosa. Ele traz uma cena de um bêbado que está ali assistindo, procurando a sua chave debaixo da luz de um poste, é à noite, e ele está procurando a chave do carro dele sob um poste. Aí passa um carro de polícia e pergunta: Ô moço, tudo bem? O que o senhor está procurando? E ele fala: eu estou procurando a chave do meu carro. E aí a polícia pergunta: mas é aí que você perdeu? Ele fala assim: não, eu perdi no beco lá atrás, mas aqui está iluminado, está muito mais fácil de eu ver. Né? Então, assim, pode parecer algo curioso, engraçado, mas, na verdade, isso reflete muito a forma como nós nos comunicamos. Nós buscamos clareza, nós buscamos encontrar soluções onde elas efetivamente não estão. Esse é o grande problema da nossa comunicação. Nós queremos buscar o entendimento onde ele não está.
Porque, de uma maneira geral, nós não estamos numa relação entre duas pessoas. A maior parte das pessoas não está em busca de entender o outro, de entender o seu ponto de vista, né? A maior parte das pessoas está em busca de poder expressar aquilo que ela acredita. Quantas vezes você conversa com alguém e, ao invés de você ouvir com atenção o que o outro está dizendo, você já está ali pensando no que você vai falar, né? De que forma que você vai retrucar aquilo, de que forma que você vai externar o seu ponto de vista. E isso impacta muito na comunicação. Por quê? Porque a comunicação é tornar comum, né? Comunicação vem de comunicare, de tornar comum algo entre duas pessoas. E como é possível tornar comum algo se você não quer emitir e também não quer ouvir o que o emitente tem para dizer? E quando não existe uma disposição de abranger, de absorver, de entender o ponto de vista do outro, né, você não consegue tornar nada comum, porque nem o outro vai perceber ou vai estar disposto a ouvir o que você tem a dizer, e nem você vai estar aberta a ouvir e a querer compreender o que o outro tem a dizer. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, nós estamos falando de uma disponibilidade de ouvir, não apenas de falar, né, mas uma disponibilidade de entender, de querer entender o ponto de vista do outro. Foi feito um estudo, o estudo mais longevo no que já existiu na história foi feito pela Universidade de Harvard, né, com 83 anos de estudo, que foi passado de gerações em gerações, e esse estudo ele foi registrado no livro The Good Life. Ele traz a informação de que o que está relacionado com a longevidade das pessoas, né? E ele traz que as pessoas que vivem mais tempo são aquelas que têm relacionamentos saudáveis, são aquelas que têm alguém com quem compartilhar a vida, compartilhar o seu estresse, os seus medos, quando ela chega em casa, né? Então, esse estudo, ele percebeu que as pessoas que podiam dividir com alguém os seus medos, os seus estresses, as suas dúvidas, quando chegavam em casa, elas diminuíam a sua tensão, a sua pressão, quando compartilhavam, quando tinham alguém que lhes dava atenção, que lhes acolhia, né, que ouvia ativamente aquilo que elas tinham a dizer. Isso diminuía a incidência de doenças coronárias, diminuía a incidência de diabetes. Esse estudo ele foi tão forte, né, que ele comprovou que relacionamentos saudáveis gera saúde, gera longevidade. E o que é um relacionamento saudável, se não a capacidade de dedicar a sua atenção ao outro, dedicar minutos para ouvir apenas, né? Para deixar com que o outro se esvazie, ser empático, né? A comunicação não violenta, ela tem muito a ver com a empatia, com a atenção, e muitas vezes nós confundimos a empatia com a necessidade de dar um conselho, a necessidade de consolar, a necessidade de mostrar o seu ponto de vista, a necessidade de dizer o que você faria, a necessidade de animar o outro, sendo que a empatia passa principalmente pela escuta. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, as pessoas só querem ser
acolhidas pela escuta. Você não precisa de dar conselho, você não precisa de dar sua opinião, você não precisa de animar a pessoa, você não precisa de fazer com que ela veja sob uma outra perspectiva. Muitas vezes, acolher, tornar comum, é dividir com ela o silêncio, é abraçar, é simplesmente estar ali e apertar uma mão e dizer: não é fácil, mas você não está sozinha. E isso é tudo o que a pessoa precisa de ouvir. Só que nós, na nossa ânsia de querer contribuir, de querer animar, de querer tirar a pessoa, muitas vezes, de um processo de dor, como é difícil a gente ver o outro que a gente ama sofrer. A gente quer tirar ele dali de qualquer jeito, mas muitas vezes ele precisa viver o luto de um relacionamento que findou, o luto de uma demissão, o luto de uma perda de um amigo, o luto de um conflito que não teve ganha-ganha, porque isso gera amadurecimento. Obviamente, você não vai ficar ali por muito tempo e não pode ficar por muito tempo, mas o luto é extremamente necessário para que você possa absorver aquele aprendizado, para que você possa viver de fato aquele momento, entender aquele momento, processar aquilo, entender o que é seu, o que é do outro, se trabalhar para não trazer para você o que não te cabe. Isso é aprendizado. E a gente, invariavelmente, quer tirar as pessoas do momento de aprendizado, que é um dos momentos mais ricos que essa pessoa tem, né, para viver, para aprender. Então, gente, nós precisamos de entender que o momento, a comunicação não violenta, ela passa por essa disposição de ouvir, de estar presente, 100% presente, para ouvir o outro, para tornar comum com o outro aquilo que você quer e que o outro também quer trazer. E uma coisa muito interessante que a gente pensa, né, quando o sábio, ele traz a ideia de que entender o ponto de vista do outro, ele não não tem como benefício apenas uma conexão pacífica, né? Uma conexão onde há o entendimento. Mas, na verdade, a cada vez que eu preciso compreender o ponto de vista do outro, isso gera em mim um crescimento, um desenvolvimento, uma ampliação da minha consciência, porque ele traz o seguinte, a ideia, né? Suponhamos que aqui seja eu com a luz do meu olhar, do meu ponto de vista, e aqui o ponto de vista de uma outra pessoa. Quando nós estamos aqui, nenhum dos dois, nem eu nem a pessoa, estamos compartilhando ou entendendo o ponto de vista do outro. Cada um está aqui com o seu próprio ponto de vista. E aí ele traz a ideia de que para que eu possa compreender o ponto de vista dessa pessoa, o que eu preciso fazer? Eu preciso ampliar, crescer e ampliar o ângulo. Você está vendo? Quando eu aumento, eu cresço e aumento o meu ângulo de percepção, eu consigo captar o ponto de vista do outro. E ele diz que captar o ponto de vista do outro é entender a forma como o outro pensa,
a percepção que ele tem sobre algo, né? O espectro, a lente através da qual ele enxerga aquela verdade. E isso não significa concordar com ele ou passar a ver da mesma forma que ele está vendo. Significa apenas que eu consigo entender por que ele pensa assim, por que ele age assim, por que ele escolhe ser assim, né? E com isso, eu amplio o meu ponto de vista. E da mesma forma, então eu ampliei. Aí daí a pouco aparece um outro aqui do lado com outro ponto de vista que vai além da ampliação que eu tinha feito. Com isso, eu tenho que crescer mais para poder gerar um ângulo que vai abranger um ponto de vista ainda mais alto do que o anterior. E com isso, eu vou crescendo, ampliando o meu ponto de vista, né? E é tão interessante a gente pensar que quando eu tenho várias perspectivas e várias versões de de uma mesma situação, né? Eu consigo captar muito mais daquela situação. Então, vamos pegar um exemplo, né? Você tem um acidente que acontece no trânsito. Aí você vai ouvir uma pessoa, ela vai dar uma versão da história. Você vai ouvir outra pessoa, ela vai dar uma outra versão da história. Então, por exemplo, uma pessoa é motoqueira e quem está ali envolvida no acidente é o motoqueiro. Quando você vai ouvir do motoqueiro o que aconteceu, ele vai dar a versão de quem é motociclista. Porque a pessoa não fechou o motociclista, ele não deu abertura do corredor. Aí quem está motorista do carro vai ter uma outra versão da história, sobre a perspectiva dele, sobre a posição que ele estava, sobre o âmbito de visão que ele tinha em relação ao acidente. O pedestre que estava passando ali, ele vai ter uma outra versão da história a partir do que ele pôde ver, do quanto ele estava distraído, pegou só naquele momento. Então, quando você colhe a percepção de várias pessoas, vocês concordam que você tem a possibilidade de entender muito mais do acidente do que sob a perspectiva apenas de um? E é exatamente isso que significa ampliar o olhar, crescer, né? Então, o Sirihan, ele traz uma metáfora do elefante, né? Ele traz a ideia de que, suponhamos que tem um grupo de pessoas cegas e algumas têm acesso ao elefante pelo rabo, outras têm acesso ao elefante pela tromba, outros têm acesso ao elefante pela orelha, outros têm acesso ao elefante pelo pé. E aí, sendo cegos, eles vão o quê? Apalpar o elefante. Então, para aquele grupo que conheceu o elefante através do rabo, eles vão dizer: o elefante parece um caule com um pelo na ponta, uma mangueira fininha. Aqueles que pegaram na pata, eles vão dizer: o elefante ele se parece com um tronco de uma árvore, é áspero, cascudo. Aqueles que tiveram percepção do elefante pela orelha, eles vão dizer: o elefante parece uma coisa gelatinosa, grande, sei lá, uma toalha, um plástico meio, mas é áspero. Aqueles que pegaram pela tromba, eles vão dizer: é uma mangueira grossa, parece um cano, ele é maleável. Cada um, na sua perspectiva, está certo. Vocês concordam? Assim como nós não temos essa capacidade de visualizar a vida sob todos os aspectos. E é por isso que o ponto de vista do outro é tão rico, porque ele me traz os fatos, as circunstâncias, sob
outras perspectivas que eu não tinha percebido, eu não tive a capacidade de alcançar. Então, mas o mais interessante é que, se eu entender que quando eu pego a perspectiva de todos e junto, vocês concordam que eu tenho uma definição muito melhor e mais real do que seja um elefante, do que se eu for pegar o ponto de vista de cada um? E assim também é a vida. Quando eu me obrigo a crescer, né, para perceber, ouvir, entender o ponto de vista de cada um, até para tomar as minhas próprias decisões, eu, eu amplio o meu olhar sobre aquele assunto, porque eu pude ver as coisas sobre várias facetas diferentes. E é exatamente isso que faz com que eu cresça, que faz com que eu me desenvolva. Então, entender o ponto de vista do outro me faz crescer, me faz desenvolver, me faz evoluir. E quem ganha com isso tudo sou eu. Por quê? Porque eu me coloco em movimento. Aquilo que está acontecendo, ou ser conivente com aquela forma de pensar. Eu posso entender até para discordar e para dizer, olha, você já percebeu isso, isso e isso? Eu não vejo por esse ponto porque tarará, 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 mas respeitando a forma como o outro vê. Então, é uma visão muito interessante e que amplia em mim a minha capacidade de ver o mundo, né? Porque me dá mais perspectivas que eu não via antes. E isso é muito real, gente, por quê? Porque nós fomos treinados, né, ao longo da vida, a ver as coisas, ver a realidade, ver as pessoas e ver a nós mesmos sob uma perspectiva. É tão comum alguém falar assim: nossa, mas eu te acho tão linda, eu te acho uma pessoa tão incrível, e a própria pessoa não se reconhecer como tal. Por quê? Porque essa pessoa vê a outra sob uma perspectiva que é diferente da que ela própria se vê. Então, nós somos treinados ao longo da vida a enxergar o mundo a partir de determinadas lentes. E essas lentes nos condiciona, essas lentes nos limita, essas lentes faz com que nós tenhamos uma percepção limitada da realidade, uma percepção restritiva da realidade, e que muitas vezes compromete o nosso olhar, compromete as nossas interações, compromete os nossos resultados, compromete o nosso nível de sucesso, compromete os nossos relacionamentos. Então, nós precisamos, sim, e muito, de ampliar o nosso olhar para abranger e para acolher novas versões da mesma realidade, até para eu poder ter um feedback sobre mim mesma e ter um retorno sobre o quanto eu venho olhando a vida de uma forma próspera, de uma forma positiva. O quanto eu saio para a vida todos os dias em busca do prazer, em busca de realizar, com foco nas soluções, em busca de crescer, de ampliar, ou o quanto eu busco sair para a vida todos os dias para fugir da dor, para não para poder não deixar faltar, para que eu não sofra, para que as coisas, para que eu consiga
fazer, colocar pão dentro de casa, para que não falte nada, para que eu não me sinta sozinha, para que eu não me isole. O quanto, o que tem motivado, o que vem movendo a minha vida é buscar o prazer, a realização, a felicidade, as conquistas, ou é de fato fugir, né? Não deixar que eu me empobreça, não deixar com que eu fique sozinha, ou é fugir da escassez. Então, isso tudo é da tônica da minha visão para o mundo, dos meus relacionamentos, dos meus resultados. Então, é muito importante a gente dar a oportunidade para o outro se mostrar. Nós desse tipo de pensamento que anda rodando aqui. Qual o sentido desse programa mental que está rodando na nossa mente? Para que eu possa ter uma nova perspectiva e me colocar diante da vida com novos olhares, para que eu possa, inclusive, questionar, né, a minha visão e, quem sabe, adotar nova forma de pensar, novos padrões de pensamento, de sentimentos e de comportamento, a partir daquilo que eu aprendo, a partir das novas versões que eu tenho de mim mesma, né? Das novas versões. Vamos supor, quantas pessoas às vezes falam: nossa, você faz isso tão bem, você devia mexer com isso, você devia trabalhar com isso profissionalmente, e a pessoa, que isso? Não, não sei não, não é assim não, e resiste, e está procurando uma profissão, está procurando fazer algo num lugar que não está, está querendo algo que não é a habilidade dela, que não é o potencial dela, porque ela não acredita, ela não se vê sob essa perspectiva, quando todo mundo vê a ver dessa forma. E aí é hora de você começar a questionar: será? Será que essas pessoas não têm razão? O quanto de razão existe nessa fala? Ah, não, fulano gosta de mim, ela quer me levantar meu moral, quer me deixar feliz, mas a fulana não me conhece, ela me conheceu hoje. Como que ela percebeu isso? Será que isso é verdade? E você começar a questionar, né, os seus padrões, as suas perspectivas e ampliar esse olhar, porque é quando eu amplio é que eu cresço. Quando eu tomo consciência de algo que vai além de mim, que eu não tinha percebido, eu me torno maior, eu torno a minha consciência mais expandida, porque eu pude captar coisas que sozinha eu não captava. E é por isso que é tão fundamental a gente sair em busca de novos aprendizados, a gente relacionar, a gente frequentar ambientes, a gente ouvir palestras, a gente fazer cursos, a gente fazer leituras. Por quê? Porque cada ponto de vista que eu vou absorvendo vai ampliando a minha capacidade de percepção, de entendimento, não apenas sobre o outro, mas sobre mim mesma. E com isso eu vou crescendo, vou evoluindo e vou prosperando. Porque, gente, não é possível você crescer mentalmente, crescer emocionalmente, sem ir junto à sua prosperidade, os seus relacionamentos, o seu profissional, né? Por quê? Porque tudo é uma consequência de você. Tudo nasce dentro. Então, quanto mais esse dentro se expande, mais o fora se expande por consequência. Por quê? Porque o que acontece, a minha realidade material é simplesmente um reflexo do meu bojo. O meu bojo iluminando, crescendo, ampliando, a minha vida material também cresce e também
amplia. Então, se essa fala de hoje fez sentido para vocês, né? Eu quero que vocês comentem, né, que vocês compartilhem com outras pessoas esse conteúdo, que vocês tragam aí para a vida de vocês essa reflexão de forma a ser mais tolerante, de forma a ter uma escuta ativa, de forma a ouvir mais do que falar, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, exatamente para nos ensinar que a escuta ela é fundamental e muitas vezes mais importante do que a fala, né? Então, que a gente possa se apropriar de todo esse conhecimento, né, que a gente trouxe aqui hoje, dessa reflexão, para fazer a nossa vida um pouco melhor, para ampliar os nossos conceitos, os nossos valores e, principalmente, a nossa capacidade de entender o ponto de vista do outro. Pessoal, então com isso eu finalizo aqui a minha fala e eu abro para vocês fazerem perguntas ou falarem o que vocês entenderam. A Vânia não estava aqui, mas eu comentei, Vânia, que eu estou sem o livro hoje. A gente definiu também no finalzinho, né, da tarde de ontem, e eu não sei porque o livro não está na minha casa, acho que eu levei para o escritório. Então, na próxima, mas o conteúdo está, né, todo alinhado dentro do livro, e eu quero saber, né, o que vocês acharam, o que tocou vocês no nosso estudo de hoje. A palavra está aberta. Quem quer comentar? Bom dia. O que eu Bom achei dia. importante é aquele fato que você diz assim, que a gente tem que ouvir sem julgar e sem precisar dar o conselho, que às vezes a gente acaba querendo aconselhar a pessoa e, e de repente é só ouvir mesmo o que você falou, né? Eu estou aqui e você não está só. Que às vezes a gente se sente na obrigação de dar um conselho e quando você aconselha, você acaba julgando e bota, às vezes, a pessoa numa situação meio desconfortável, né? Bacana. Nós vamos falar muito disso, Mônica, ao longo do nosso estudo, porque a comunicação não violenta, ela passa necessariamente pelo não julgamento, sabe? Porque o que faz com que os conflitos aconteçam é exatamente o julgamento que a gente faz o tempo inteiro. Então, foi muito perspicaz essa sua colocação, muito bom. Alguém mais, gente, quer comentar? Então, eu quero tirar uma fotinho hoje para a gente inaugurar aí o nosso primeiro dia. Todo mundo abrindo essa janela para a gente tirar uma foto do nosso estudo de hoje. Vamos lá, pessoal? Abrindo a janelinha Eu estou de para a gente camisola. registrar, pôr no grupo, convidar todo mundo para vir, estar presente conosco. Muito bom. Regina, Vânia, cadê vocês? Cadê vocês, meninas? Ó, elas estão rebeldes. Gente, vamos tirar a foto então. 1, 2 e já. Espera aí. 2 e já. De novo. Ótimo. Pessoal, então a gente se encontra na próxima terça-feira. Eu quero que vocês convidem, tá? Eu quero que vocês convidem uma pessoa, pelo menos uma pessoa, para estar conosco no nosso próximo encontro, tá? Para que a gente possa ampliar esse grupo, para que a gente possa ter mais pessoas estudando conosco, para a gente também ter mais troca, né? Tá mais motivada a participar, tá junto,
tá? No dia 2 de dezembro, eu vou fazer um encontro presencial aqui em Belo Horizonte. Então, eu quero também que vocês estejam presentes, que vocês se programem. Quem é de BH, da grande BH, a Mônica, infelizmente, a não ser que ela queira vir dar o ar da graça aqui em Belo Horizonte, nós vamos fazer uma imersão que vai ser maravilhosa. Então, eu já quero que vocês se programem para estar comigo, porque a gente precisa, gente, desse contágio social, a gente precisa dessa troca, porque tem momentos que a gente cai, que a gente fica frágil, e a gente precisa estar perto de pessoas que pensam como nós, que têm as mesmas buscas, para que a gente se fortaleça para seguir a nossa caminhada, para enfrentar os desafios com foco na solução, ao invés de foco no problema, tá bom? Vou pôr aqui a fotinha no grupo, vou postar no meu Instagram, e vocês também, se quiserem postar, me marquem, para a gente poder movimentar e restaurar, né, a nossa presença, a nossa participação, a nossa motivação de estar estudando, de estar aprendendo e de estar transformando a nossa vida, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima terça. Tchau, tchau.